um trabalhador de uma construção civil e naquele final de semana, era uma sexta-feira, ele e os seus amigos estavam trabalhando até tarde, porque eles precisavam entregar o serviço naquele dia, finalizar o trabalho que eles estavam fazendo naquele dia mesmo, naquela sexta-feira. E como eles estavam fazendo uma laje, estavam enchendo uma laje de concreto, o serviço acabou demorando e já era quase 11 horas da noite. Eles ainda estavam lá na obra finalizando aquele serviço. Mas enfim, conseguiram finalizar o trabalho e depois todos eles foram para o banheiro, se lavaram, vestiram uma roupa um pouco mais limpa, pegaram as suas coisas e seguiram o caminho de volta para casa. João saiu caminhando. Ele fazia o trajeto de volta para a casa dele todo dia a pé. Ele ia e vinha a pé, porque o trabalho ficava num bairro bem próximo da casa onde ele morava. Então ele não precisava de condução. Ele saía caminhando. E ele gostava de caminhar. Mas aquela sexta-feira, ele começou a sentir que existia alguma coisa estranha. Ele não sabia dizer o que era. Ele só ficou com aquele sentimento de que alguma coisa errada estava acontecendo. João continuou caminhando, de cabeça baixa, olhando para o chão. Foi caminhando tranquilamente, sem pressa de chegar na casa. E quando ele chegou perto de uma quadra de esporte que havia numa esquina, na rua que ele precisava passar para seguir o caminho da casa dele. Quando ele chegou ali, ele olhou para as calçadas e não tinha ninguém naquele lugar. Normalmente não era desse jeito. Claro que toda sexta-feira, principalmente nas noites de clima agradável, nem muito calor, nem muito frio, as pessoas ficavam conversando até tarde na calçada. As pessoas ali do bairro, um bairro tranquilo, eles tinham costumes de colocar as cadeiras na calçada, na frente da casa, e ficavam conversando até de madrugada. Só depois eles entravam para dormir. E alguns casais de namorados também gostavam de sair passear na sexta-feira. Iam visitar os parentes, amigos, e a movimentação no final de semana ficava bem grande ali naquele bairro. Havia uma agitação muito grande de pessoas caminhando até tarde da noite por aquele lugar. Não havia briga, não havia bagunça, era um bairro bem tranquilo, como o João disse para nós, mas naquela sexta-feira isso não estava acontecendo. Então foi aí que João ficou pensando: espera, realmente tem coisa errada acontecendo, por que as pessoas não estão conversando aqui fora? Tudo bem, talvez estejam cansadas e decidiram dormir mais cedo hoje. E continuou caminhando. Quando estava chegando bem perto da quadra de esporte, lá na esquina onde João precisava passar, João lembrou de uma história que contaram para ele, que ali naquele lugar, enquanto estavam construindo aquela quadra, uma mulher bem jovem passou ali perto e ela caminhava atrás de um trator que estava dando ré. E naquele momento ela teve convulsão, ataque de convulsão, e acabou caindo atrás do trator. O motorista não viu e fatalmente passou por cima da mulher, e ela perdeu sua vida ali, no mesmo instante. E dali para frente as pessoas acreditam que aquele lugar ficou assombrado, que o espírito daquela mulher, que perdeu a vida tragicamente, tão jovem, ali naquela quadra, começou a surgir durante as noites. E quem passasse ali de madrugada, aquele espírito levantava lá da quadra, saía correndo pela rua e perseguia as pessoas até ela chegar na casa onde morava. Mas João nunca levou isso muito a sério. Ele achava que as pessoas inventavam um pouco demais as histórias, e talvez fosse para assustar as crianças. Mas enfim, ele continuou caminhando. De repente, João sentiu que passou um vento frio perto dele. Era um vento assim, bem gelado. Ele ficou até um pouco assustado e pensou: ei, peraí. A noite está quente, de onde veio esse vento frio? Olhou para um lado, olhou para o outro, não havia ninguém ali, continuou caminhando. Quando ele estava caminhando e chegou bem mais perto da quadra, ele percebeu que a luz apagou, ficou escuro. O que será que aconteceu? Enfim, é normal, de vez em quando acabava a mesma energia ali no bairro, e João continuou caminhando tranquilamente, e o destino dele era a casa, claro, ele precisava descansar. Mas alguns metros para frente, ele notou que havia uma movimentação de alguma coisa lá na quadra. Alguma coisa estava se movimentando lá. A luz ainda não tinha voltado a acender,
estava escuro ali. Tinha lua, mas a lua não estava iluminando direito aquele lugar. Daí então ele ficou pensando na história que contavam para ele, que ele ouviu quando ele criança, na história que contavam de que ali naquele lugar existia um espírito de uma mulher que foi morta ali naquela quadra, que ela aparecia durante a noite, de madrugada, e perseguia as pessoas que passavam perto daquela quadra de esporte. Mas ele pensou, não deve ser isso não. Eu também nem vou voltar para pegar outro caminho, porque esse caminho aqui, esse trajeto é o mais curto e eu chego mais rápido em casa. Se eu voltar, eu vou levar uns minutos a mais para chegar até onde eu moro. Então eu vou seguir em frente. E deve ser coisa da minha cabeça, tô pensando essas coisas aí, essas histórias que me contaram. Eu não vou levar a sério não, vou passar ali tranquilamente, não vou mexer com ninguém e eu tenho certeza que ninguém vai mexer comigo também. E continuou caminhando. Mas, para a sua surpresa, aquele vulto começou a vir na direção dele. Aí ele começou a ir um pouco mais devagar. Ele não segurou os passos. Ele não queria ir mais rápido. Daí ele pensou, se bem que se eu correr, eu consigo passar rápido por ali. E se for alguém que está tentando me assustar, ou algum assaltante, eu vou passar rápido e até essa pessoa sair lá de dentro da quadra, eu já estarei lá na frente e a pessoa não vai conseguir me alcançar, pensou o João. E assim ele fez. João começou a apertar os seus passos e pensou em correr. Quando ele queria pensar em dar os primeiros avanços para sair correndo, aí ele percebeu que aquele espírito ou aquela coisa era uma mulher que estava vindo na sua direção. Daí naquele momento ele disse que sentiu um pouco de medo. Seu cabelo arrepiou porque naquele mesmo instante ele sentiu novamente o sopro de um vento gelado passar por ele. E a mulher estava vindo na sua direção. E parecia que ela estava mesmo disposta a encontrar com ele. João, pensando naquele espírito, ele voltou. Ele acabou não enfrentando não. Ele pensava em passar correndo por ali, mas ele mudou de ideia e começou a voltar. Quando ele começou a voltar para pegar um outro atalho, para pegar uma outra esquina para seguir para a sua casa, ele sabia que demorava um pouco mais, mas também ele chegaria em segurança na casa dele. Ele olhou para trás e viu que a mulher estava bem próxima dele. Estava chegando cada vez mais perto. João, nesse momento, ficou apavorado e saiu correndo. Ele correu, virou a esquina, nem olhou mais para trás e chegou na casa dele. Quando chegou na casa, ele entrou, bateu a porta. A esposa dele, a Rosa, estava dormindo, meio sonolenta. Ela acordou com o barulho da porta e veio ver o que estava acontecendo. Perguntou para ele, João, o que aconteceu? Por que você está assim, assustado, João? Você está com cara de assustado? O que aconteceu com você? E João disse, Rosa, lembra daquela história que as pessoas falavam que o espírito daquela mulher aparecia na quadra ali de esporte e assustava as pessoas? Ela falou, sei, e o que tem isso? Então, eu estava passando lá perto, falou João, e eu vi aquele espírito. E aquela mulher veio na minha direção. Eu tive que voltar correndo, peguei a outra rua para poder vir embora para casa. E eu não acreditava naquela história. E a Rosa falava, viu, João? Eu te falei. Eu sempre falei para você, não duvide da história que as pessoas contam. Se alguém falou, porque realmente a pessoa viu alguma coisa ali. E João falou para ela, tá certo, Rosa, eu não duvidava, na verdade, não duvidava de que existia um espírito naquele lugar. Eu só não acreditava que eu iria ver um dia, que aquele espírito iria aparecer para mim. Mas tudo bem, eu vou tomar um café, eu estou cansado, vou tomar um gole de café e já vou dormir. Preciso levantar cedo amanhã para voltar lá no serviço. Nós vamos pegar a nossa ferramenta e vamos levar para um outro lugar para executar um outro serviço que vamos fazer a partir de amanhã, a partir de sábado cedo. E assim ele fez. Depois de tomar um gole de café, eles foram para o quarto e deitaram. Logo ele pegou no sono. De madrugada, a Rosa acordou e percebeu que o João estava com um movimento estranho, ele estava resmungando, parecia que estava engasgado com alguma coisa. A Rosa colocou a mão no ombro do João e chamou, João, acorda, João. O que está acontecendo, João? Acorde. João acordou assim, ficou olhando para a Rosa enquanto ela acendia a luz, e ela viu que ele estava com os olhos esbugalhados, até mesmo meio avermelhado, e ele estava com a respiração ofegante. Ela perguntou, João,
O que foi, João? Eu vou pegar um copo d'água para você. Ela foi até a cozinha, pegou um copo d'água, voltou, entregou na mão do João e ele bebeu. Depois o João começou a falar que ele teve um pesadelo e parecia que aquela mulher que o perseguiu lá perto da quadra estava parada ali na beirada da cama. Ela olhou para ele e disse: "Por que você fugiu de mim? Eu queria falar com você e você correu. Agora, por causa disso, toda vez que você passar perto da quadra, eu vou te perseguir. Eu vou correr atrás de você. Até que um dia você pare para conversar comigo." Rosa falou talvez ela quisesse falar alguma coisa, pedir ajuda. Talvez ela não esteja aceitando que ela precisa ir para um outro lugar, porque teve uma morte precoce e violenta quando caiu embaixo do trator, na época que estavam construindo aquela quadra. O João falou: longe de mim essa história, eu não quero saber, não. Eu não posso ajudá-la, não, de jeito nenhum. Ainda bem que foi só um pesadelo, foi só um sonho e eu não quero mais passar por isso, não. Virou para o lado e acabou dormindo rapidamente novamente. Essa história foi enviada pelo João. Ele mora em Conselheiro Mairinque, no Paraná, e ele disse que aconteceu isso com ele há mais ou menos 5 anos. E ele, depois que ficou sabendo da existência do canal Contos do Além, João pediu para que a sua esposa, Rosa, escrevesse e nos enviasse esse relato para que nós pudéssemos contar aqui neste canal.